Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje, a gente fala de um assunto sério: câncer de pâncreas. Cientistas brasileiros descobrem proteína que freia a doença. Então, a notícia do sonoticiaboa.com.br e a gente vai descobrir o que eles pesquisaram, para frear essa doença que atinge aí boa parte das pessoas. Então, um viva, à ciência e aos pesquisadores brasileiros. Então, cientista do Instituto de Ciências de Biomédicas da USP, Universidade de São Paulo, conseguiram impedir a evolução do câncer de pâncreas pela primeira vez. Então, eles identificaram uma proteína presente na maioria das pessoas que morreram com a doença. Então, com o inibidor dessa proteína, veio a notícia boa. Com isso, houve um índice maior de morte das células tumorais, o que evitou o crescimento e a migração em ensaios in vitro, tornando-os menos malignas. Então, afirmou o coordenador da pesquisa, o professor João Augustinho Machado Neto, do Laboratório de Biologia do Câncer e Antineoplásico do Departamento de Farmacologia do ICB da USP. Então, a descoberta, apoiada pela Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, abre caminho aí para o desenvolvimento de uma nova terapia contra esse tipo de câncer. Então, o resultado obtido com o uso do composto NSC 305787 foi publicado na revista International New Drugs, do grupo Springer Nature. Então, como conseguiram, Os pesquisadores analisaram aí a base de dados The Cancer Genome Atlas, TCGA, que reúne informações do material genético de mais de 20 mil pacientes com 33 tipos de câncer. Então, foi aí que eles identificaram que a maioria dos pacientes com câncer de pâncreas tinha alta quantidade para proteína em urina, morria aí de 2 a 5 anos após o surgimento dos tumores. Então, obtivemos essa constatação após um longo trabalho de mineração de dados. Então, essa informação nos chamou a atenção para realizarmos testes com o composto que é um inibidor de enzina, já que se trata de um dos cânceres mais letais e que tem poucas opções terapêuticas, contou. Então, o inibidor matou células doentes. Então, o composto foi aplicado em 3 modelos celulares de câncer de pâncreas e se mostrou capaz de impedir a ativação da proteína. Então, a aplicação foi feita em modelos que simulam os tumores da doença. Então, trata-se de linhagens celulares aprovada para uso comercial que foram obtidas a partir de amostras doadas por pacientes e submetida ao processo de imortalização. Então, apesar das diferenças nos modelos experimentais, as células cancerosas testadas apresentaram resultados similares. Então, com êxito, nesses primeiros testes, estamos planejando avaliar os efeitos do composto e a expressão do seu alvo, ainda in vitro, mas agora em células obtidas diretamente de pacientes com tumor. Assim, teremos um resultado mais assertivo frente à diversidade de resultados que obtivemos, afirma Machado Neto. Tratamento de outros tipos de câncer. Então, simultaneamente, os pesquisadores avaliam outros tipos de cânceres que podem se beneficiar do inibidor de enzira. Então, o grupo analisa aí as respostas ao composto no câncer do colo do útero, carcinoma cervical, câncer de colo e leucemias. Com esses resultados, serão realizados testes em modelos animais. Então, segundo Machado Neto, em estudos anteriores com modelos animais, o inibidor obteve bons resultados em termos de farmacocinética, então capacidade de chegar até o local de ação e permanecer dentro do organismo, e se mostrou pouco tóxico. Então, no entanto, ainda
Não há como desenvolver medicamentos a partir dele porque o composto ainda não foi testado em seres humanos. Então, seu uso é restrito para pesquisas até o momento. Uso em humanos. Então, caso seja eficaz também em seres humanos, a estratégia deverá ser importante nos estágios iniciais e intermediário do câncer de pâncreas, já que evitariam o agravamento da doença. Então, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a doença representa 4% do total de mortes por cânceres do Brasil, o que corresponde a cerca de 12 mil óbitos ao ano. Então, ainda segundo o órgão, cerca de 87% dos casos brasileiros em mortes. Então, um dos principais fatores para a alta da taxa de óbitos é a falta de alternativas terapêuticas que hoje se resume basicamente na quimioterapia. Então, a quimioterapia é um tratamento agressivo que é adotado quando os tumores já estão em estágios avançados. Ela não tem um alvo específico, portanto, compromete toda a saúde do paciente, diferentemente da alternativa que propomos, que afetaria apenas a proteína responsável pela progressão da doença, destacou Machado Neto. Então, os autores da pesquisa. Caso a tese apontada pelo grupo se confirme em estudos clínicos, a Enzira, também a ezerina também poderá ser utilizada como um biomarcador da doença para avaliação da gravidade da doença. Então, essa análise pode ser feita por meio de um exame chamado de imunohistoquímica, utilizado nos laboratórios para avaliar características dos tumores sólidos contra. Então, a pesquisa teve a participação dos alunos de doutorado Jean Carlos Lipreri de Silva, que atuou na mineração dos dados, Kelly Lima, Lívia Passani Lins de Miranda e Bruno Oliveira de Almeida, que atuaram aí nos testes celulares e moleculares. Também contou com a colaboração da aluna de graduação Maria Fernanda Lopes Carvalho, do curso de Ciências Biomédicas do ICB USP, que participou da pesquisa como bolsista de iniciação científica e também atuou na mineração de dados do TCGA. Também teve com aqui as informações da revista Veja. Então é uma matéria bastante interessante da sonoticiaboa.com.br, que traz aí mais um avanço que a ciência aí vem descobrindo contra minimizar aí os causas, né? Buscar tratamentos alternativos para o câncer de pâncreas e outros também que vem surgindo, né? Como utilizar essa técnica também em outras doenças. Então, se você gostou do episódio, deixa o seu comentário logo no final do podcast. Se quiser, vai lá nas minhas redes sociais, @podcássio ou Cássio Gama Off. Espero que você tenha gostado do episódio. Obrigado por ter assistido até aqui e até um próximo.